Então, vou dar uma continuidade aqui. Eu estudando, Deus ele falou assim, coloque esses personagens em conjunto com as 7 igrejas do Apocalipse. E você terá várias revelações. Eu falei, amém, vou fazer então. Então, esses 7 espíritos, eu peguei e coloquei eles ligados a cada igreja. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Tá. Como Adão ele foi muito falho e omisso, e a atuação dele como guardião e iniciador de tudo que precisou, né, foi necessário Jesus se tornasse o chamado segundo Adão. Né? Tanto que Jesus é que ele tem a plenitude desse traje sacerdotal e ele é esse sumo sacerdote. É um traje quântico e é o maior de todos os viajantes do tempo ligados à nossa redenção. E ele controla e envia esses 7 espíritos. Por isso que esses 7 espíritos estão conectados a ele como guardiães do tempo, né, para ele. Olha que interessante, que profundo isso, né? Então, nós temos, por exemplo, a primeira igreja mencionada, chamada Éfeso, ela está ligada à figura de Enoque. Tá? E aí vocês vão dizer assim, por que Enoque? Porque ele é aquele que é depois de Adão. E por que Adão não está ligado à igreja de Éfeso? Depois eu vou explicar o porquê, né? Mas ele já é, assim, de todos esses guardiães, ele é justamente aquele a qual muito tinha sido dado, e ele é omisso. Então a gente começa por Enoque, tá? Isso é algo que Deus ele falou assim, é Enoque o primeiro a ser listado, tá? Mas ele vai ser listado depois na última igreja e vai ser muito profundo e muito interessante. Como Deus é tremendo quando ele revela as coisas. A cidade de Éfeso, né? Ela era conhecida como centro de adoração a Artemis, né? E o significado da palavra Éfeso, ela vem derivada do éforos, que é supervisor. Então, quando a gente está falando sobre Enoque ligado a Éfeso, está ligado àquele que é supervisor. Olha que interessante, né? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Lembra que eu já comentei com vocês e até mostrei que as 7 festas estão ligadas ao mundo atemporal? Então o candelabro, ele é um símbolo do nosso corpo, tá? Dos 7 pontos magnéticos que nós temos, que são glândulas, tá? E são pontos de energia, onde alguns chamam de chakras no esoterismo, né? Mas eles estão ligados a pontos do nosso corpo e também está ligado ao mundo atemporal, a milênios e a dias e etc. Tá? Então, cada anjo aqui está ligado a uma espécie de tempo específico. Então ele diz que ele que é o que tem na sua destra as 7 estrelas, olha só, estrelas são anjos, tá? E anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou seja, ele sempre andou, tá? No meio desses 7 castiçais. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E deixa eu explicar aqui. Todas essas citações das igrejas de Apocalipse, elas são aquilo que, para a nossa época, no caso, o pessoal sempre fala da igreja de Laodiceia, né? Estar ligado à nossa época. Mas, na verdade, os mais antigos são os últimos. Tá? É ao contrário, isso é interessante, é invertido. Então, essa igreja está ligada a nós, ao nosso momento. Tá? E todas essas igrejas, na verdade, elas já mostram e representam ao andar dos filhos de Deus nas eras. Tá? E, na verdade, também todas as igrejas elas trazem uma mensagem para você e para mim, para os nossos tempos. Alguns dizem assim, nós somos a igreja de Laodiceia, né? Mas, na verdade, somos todas essas. E então aqui está ligado a Enoque como primeira figura. E ele diz, conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser enviados, e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Aí, inclusive, tem a exortação, isso aqui não está ligado a Enoque, tá, pessoal? Mas uma exortação pessoal que Deus ele faz para cada pessoa nessa época, tá? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então isso está ligado àquele povo do dilúvio, onde brevemente Deus ele veio e tirou o lugar deles do castiçal. Tá? Eles não se arrependeram. Né? Muitos não se arrependeram. E aí ele diz assim, tens, porém, isto, que odeias a obra dos nicolaítas. O que era a obra dos nicolaítas? Se vocês fizerem um estudo profundo dos nicolaítas, eles eram pessoas que eles praticavam rituais de fertilidade, orgias. Exatamente como no mundo antediluviano, onde ali foi o apogeu de todas as orgias que vocês podem imaginar.
Inclusive, essa questão onde este espírito específico dessa igreja de Éfeso, no caso ligado a Enoque, onde ele é esse que ele tem paciência, você pode perceber que Enoque é a figura que mais tem paciência de todos esses profetas. Quando eu lembro em Enoque, eu lembro ele como uma pessoa completamente tranquila e muito paciente, né? E ele pôs à prova aqueles que se diziam enviados. Você sabia que os sentinelas, dentro da cultura hebraica, aqueles anjos que vieram e tomaram as filhas dos homens, eles foram enviados para ensinar aos filhos dos homens naquela época. Tá? Deus ele chegou a enviar esses anjos para que eles ensinassem alguns daqueles filhos de Sete a andar nos caminhos de Deus. Por isso que eles eram chamados vigilantes e eles eram observadores de tudo isso. Eles iam preparar alguns daqueles, tá? No caso, por exemplo, Sete e sua geração, tá? Para que eles andassem no caminho de Deus. Só que o que eles fizeram? Eles fizeram um tipo de amálgama, de aliança com Satanás. E eles tomaram justamente as filhas de Caim e caíram nesse pecado exatamente que os nicolaítas, mesmo na época no Novo Testamento, eles praticavam a mesma coisa, os rituais de fertilidade, onde fazem com que nasçam néfilins, né? Então, justamente aqui, quando você lê esses pecados aqui, eles são sempre ao contrário daquilo que aquele espírito em específico ele corresponde. No caso aqui é Enoque, então é ele que tem justamente essa paciência, e ele era contra o culto desses nicolaítas, né? E Enoque nunca deixou o primeiro amor. Né? Isso é interessante, tá? E aí ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Obviamente, Enoque ele foi enviado, né, por várias regiões, ele viu o Éden, ele adentrou o Éden, está no Éden, e obviamente ele come dessa árvore da vida, né? E isso é uma promessa que Deus ele nos dá para todos nós também, para que venhamos a comer. Mas é interessante que cada recompensa que está ligada aqui, ela está conectada a algo que esses espíritos em específico tiveram o privilégio de fazer de antemão em relação a nós. E Enoque, ele já come da árvore da vida já no paraíso lá. Então ele já está sempre esteve ligado a essa questão de viajar por esses lugares.